Assista agora Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Franciose 40 anos. É o ano de abrir portas para o seu futuro. The Club Residencial. Vem aí um novo jeito de morar em Itapê. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalho, feriado nacional. Portanto, o programa de hoje está sendo gravado no final do expediente, onde estamos aqui. Você vê que estamos num ambiente diferente. Estamos no gabinete do prefeito Jefferson Brum, que abriu um final da tarde da sua agenda para conversar com a gente. Muito obrigado, prefeito. Eu agradeço, Fábio, agradeço a visita de vocês aqui, de toda a sua equipe, sua, especialmente dos telespectadores da TVI. Um feliz dia do trabalho para todos nós. É isso aí, um dia muito importante que merece ser celebrado, né, prefeito? Com certeza, né, Fábio? A gente tem aí desde a Revolução Industrial a importância, a imponência desse dia, né? Porque através do trabalhador, né, da grande massa, é que se faz todos os esforços, né? A tributação do grande empresário e todas as questões sociais também, né? Então, o trabalhador é o grande sinônimo da nossa gestão. Quando as pessoas me perguntam, Fábio, assim, qual que é a prioridade da gestão do Jefferson? É a saúde, a educação? Falam, não, é a geração de emprego, é através do trabalhador, da geração de emprego, que a gente vai ter toda a fomentação, inclusive do poder público, para que ele possa ter um caixa suficiente para fazer, daí sim, saúde, educação e promoção social. Então aí já vem a pergunta, você já dá a deixa. De que forma, quais são as políticas públicas que Itapetininga tem para gerar empregos? A gente passa por o mundo passa por uma transformação tecnológica, o agronegócio, por exemplo, empregando cada vez menos mão de obra. Qual é a linha de atuação para a prefeitura proporcionar a geração de emprego, Jefferson? Olha, acho que o grande macro é compreender a vocação da cidade, Fábio. A nossa cidade sim tem uma vocação agro, né? E como fazer o agro gerar emprego e como fazer o agro gerar impostos municipais. Né? A gente tem escalonamento federal, estadual, mas a prefeitura precisa pensar nisso, como ela vai crescer, como a sua conta vai ficar mais gorda, né? Então a gente tem que agregar valor ao nosso agro. Vou te dar um exemplo. Na semana passada, acho que muitas pessoas acompanharam, mas quem sabe nem todo mundo saiba, a gente fez um anúncio aqui da Nutrien. Nós já temos aqui na cidade, né, um pequeno CD da Nutrien. A Nutrien, quem não conhece, é a maior empresa do mundo, né, de fertilizantes e insumos agrícolas. Ela tem lá no Canadá a sua sede. E a Nutrien vai aqui em Itapetininga construir a maior fábrica dela no Brasil. Então, serão centenas de milhões, não posso falar o valor porque eles não soltam assim de forma aberta, né? Mas são centenas de milhões de reais investidos aqui em Itapetininga na construção desta fábrica. Só na sua construção, 500 empregos diretos e aí após a finalização, com trabalhadores, cerca de 300 pessoas sendo empregadas diretamente na Nutrien. Né? E a Nutrien vem aqui fazer o quê? Vem aqui realmente porque estão aqui os seus consumidores, estão aqui os seus clientes. E já tem um polo aqui de atividade, então, aqui né? de Itapetininga ela consegue atender não só o estado de São Paulo, mas os nossos estados vizinhos. Né? Então, é uma forma de como a gente usa o nosso agro, né, para agregar valor, para gerar emprego, né, Fábio? Aonde que vai ser esse novo polo? Vai ser no mesmo espaço onde já tem a Nutrien ali na vai ser ali na Raposo Tavares, perto da Raposo Tavares, perto das empresas que a gente já compõe ali, aquele núcleo industrial. Tá. Ela vai fazer ali não só a fábrica, mas vai ter um campo de experiência também. Então ela vem com um laboratório muito moderno, né, para o Brasil. Vai ser o laboratório mais moderno desse tipo de fertilizantes e insumos no Brasil. Então aqui ela vai ter um campo de experiência, vai ter um campo de amostra, né, fora a produção toda que ela realiza para atender todos os produtores, não só de São Paulo, mas como da região sudeste também. Perfeito. Para quando que é esse cronograma? A diretoria apresentou para você a expectativa de prazo disso? Eles começam já. Acredito que nas próximas semanas, meses aí, eles já vêm aqui dar entrada, né, na construção, no projeto de alvenaria que eles fazem isso, que eles vão fazer esse prédio. Então é para já. Quando eles fazem o anúncio, eles já fazem o anúncio dizendo, próximos dias, próximas semanas, a gente já inicia aí as aprovações necessárias para fazer a construção e já vamos dar a partida. Eles não precisam fazer licitação, edital, né? Fazer tudo por processo interno deles. Mas lá, também né? Teve, Fábio, porque quem aí acompanha nas redes sociais, em dezembro do ano passado eu publiquei nas minhas redes sociais aqui algumas fotos com a diretoria da Nutrien dizendo, em breve boas notícias, algo parecido. Isso em dezembro do ano passado. A gente teve agora, salvo engano, foi no mês de fevereiro,
alguns diretores, um diretor da Nutrien, né, me mandou uma foto do governador Tarcísio lá em Davos, conversando com o presidente geral da Nutrien, né? Então, assim, houve todo o envolvimento, governo federal, governo estadual, o nosso aqui trabalhando há cerca de 1 ano para convencê-los e dar as garantias e ajudando também nas certidões necessárias para que o imóvel fosse adequado para isso, junto aí aos órgãos de mineração. Tem uma série de documentações que a gente tem que fazer, né? Que passa também pelo Poder Executivo. Exatamente, né? E também a empresa, ela vem para a cidade, Fábio, assim, e isso o Fábio fala de forma geral, ela vem conversar com o Poder Executivo. Ela quer ter a certeza que a cidade está apta a recebê-la, que a cidade tem a infraestrutura necessária, porque quantas cidades queriam ter a maior empresa do mundo de fertilizantes, gerando aí centenas de empregos? Sim. Muitas queriam. Prefeito, desculpa te interromper, mas assim, se envolve nessas conversas a questão da guerra fiscal ou não? O poder público de Itapetininga precisa ceder algo para segurar um projeto desse na cidade? Disputa com outra cidade que eventualmente tenha oferecido algo a mais, por exemplo? Essa pergunta é muito interessante, Fábio, porque desde o Michel Temer se tabelou no Brasil os impostos, certo? Então, do Oiapoque ao Chuí, hoje, basicamente, o que o município pode negociar é o seu IPTU, que é o nosso imposto municipal, né? Os demais impostos, né, eles são tabelados. Então, a guerra fiscal, como acontecia antes, aqui em Itapetininga tem algumas histórias célebres, como a Batavo, que teria ido para Minas Gerais, isso, como uma empresa de chocolate. Exatamente. Então, isso não acontece mais no Brasil como um todo. Tá. Né? Então, o que hoje nós temos que vender? A nossa logística, a nossa mão de obra. Então, todo empresário que ele aparece, que ele senta aqui, ou que eu tenho contato nos outros municípios, no estado, lá em Brasília, fala para eles o quê? Olha, nós somos a cidade que mais cresce economicamente na parte per capita do estado de São Paulo. Nós lideramos o CAGED, somos o 7º em qualidade de vida, um dos 10 mais seguros. Então, a gente vai ranqueando as nossas qualidades e encerro falando para eles assim, e a tua mão de obra eu treino. Então, hoje nós temos um CEPROM muito atuante, um CEPROM aí com cerca de 1.200 vagas semestrais, e a gente forma o curso para o empresário. Então, o empresário ele vem e precisa da mão de obra específica X. Ele me passa o curso, ele me passa como tem que fazer, a gente contrata e a gente faz o curso para que tenha uma mão de obra qualificada exatamente para que aquele empresário precisa. Esse é um diferencial competitivo. Muito competitivo, Fábio, porque assim, ele vai atrás, mas ele vai ter que ter mão de obra. Sim. E como que ele acha essa mão de obra? Se a empresa realmente, a cidade não tem vocação, você nunca trabalhou, ele não vai achar aquela mão de obra. Não tem potencial de gerar mão de obra para a empresa. Exatamente, mas a gente forma essa mão de obra para aquele empresário, para aquela situação específica. A gente pega o curso e forma. Exemplo, agora a gente está fazendo a Vidraçaria do Primo, um abraço lá para todos eles, que aqui em Itapetininga é o 2º curso no Brasil, né, que a gente está formando os vidraceiros. Sim. Né? Agora tem uma série de cursos que a gente faz aí com as empresas grandes, aqui em parceria também com o Senai. Então, esse é um diferencial, sim, Fábio. Mas, principalmente, eu vou falar aqui para você a frase que todos escutaram do diretor de expansão da Mackenzie. Quando a gente anunciou a Mackenzie, que a gente fez um evento lá, tendo um almoço com os mackenzistas lá na RT, ele falou, estamos indo para cá porque queremos nos associar a uma das cidades que mais crescem no Brasil. Então, isso foi o diretor de expansão da Mackenzie falando, que eles vêm para Itapetininga porque eles veem esse potencial de crescimento na nossa cidade. Tanto que a Mackenzie tem apenas 5 unidades no Brasil. Itapetininga vai ser o 6º local no qual a Mackenzie se instala. Então eu vou aproveitar, deixa aí para pedir uma notícia em primeira mão aí. Em que pé que está esse projeto do Mackenzie? O projeto deles, quando foi anunciado, Fábio, é que esse ano eles já começariam a obra física, né? Isso, eles vão construir uma escola aqui, né? Cerca de 10 mil metros quadrados. O projeto ele ainda não foi oficializado, né? Não deu entrada aqui, mas a maquete dele, o protótipo, é lindo. É algo assim, realmente de primeira linha e visualmente muito agradável. Muito bom. Que venha logo, né? Que venha amém. logo. É mais geração de renda, mais geração de emprego, né? E principalmente essa parte educacional, né? Atenas do Sul. Exatamente, exatamente. Há poucos dias atrás a gente entrevistava o pessoal do Instituto Federal, né, que tem um cursinho popular gratuito, aberto para a população. E eu estava elogiando ali publicamente, e repito aqui para o prefeito, vida acadêmica, né? Bonito ver aquele Instituto Federal, tem aula manhã, tarde, noite. Isso é investimento no futuro, né, prefeito? Com certeza, né? Hoje aqui, inclusive, não vou falar nomes, né? Mas a gente estava conversando com uma interessada em trazer uma universidade para Itapetininga, né? Opa. Principalmente ela se interessa por essa parte agrária, né? E eu relatava para ela, porque a minha surpresa é que ao longo da história de Itapetininga, nós temos a maior extensão aproveitável do estado de São Paulo. O exemplo que eu dei agora no trem,
por que a gente não tem aqui um polo, né, estudantil dentro das partes agrárias, né? Então, a agronomia, a medicina veterinária, agora estão surgindo alguns cursos, né? Mas é algo que foge à compreensão. Realmente, nós deveríamos ser um polo nisso, né? E eles enxergaram isso e vêm hoje com essa proposta na área acadêmica para que a gente se torne também um polo, né? Nada valoriza mais hoje, Fábio, do que a terra, do que o agro. Exato. Né? E o agro é nosso, por isso que eu iniciei aqui a entrevista com as suas perguntas dizendo, a gente tem que agregar valor ao agro e trazer também universidades, cursos para cá também agregar valor ao agro. Perfeito. O agro, ele é fonte, eu não sei se existe condição de você de cabeça, posso te chamar de você, né? Claro, Perfeito. Você é muito mais jovem do que eu. Bem cuidado só. Nem tanto, nem tanto. Qual é o percentual da arrecadação do município? Tem esse número? Quantos por cento vem da agricultura? Quanto que vem da indústria, da prestação de serviço? Existe de cabeça essa noção, assim, prefeito? Não existem impostos municipais, Fábio, advindos do agro. Né? Nós, aqui no município, somos agraciados muito pela geração de emprego, porque sustenta várias famílias, né, através do agro, e da cota parte federal. Quando a gente pega um FPM, dentro do FPM municipal, está ali a cota parte que foi arrecadada pelo agro. Então, o agro é o grande motor do Brasil e o município acaba recebendo isso através das cotas partes dos repasses federais. Perfeito. Do fundo municipal, né? Exatamente. Os impostos federais, o município recebe algumas cotas partes, né? E o federal arrecadou, na sua grande parte, a gente sabe aí que a grande movimentação do Brasil, principalmente no momento, é o agro. Tá. Por falar em agro, a gente acabou de encerrar a 50ª Expo Agro. Dois fatores aí que eu quero que você comente, prefeito. Um, foi o tempo recorde de organização. Né? Eu acho que o anúncio da exposição foi feito aqui no gabinete, 40 dias, 45 dias antes. Cerca de 40 dias, isso mesmo. Diante de um recinto que estava completamente destruído. E também teve o leilão solidário, que eu acho que trouxe um resultado bastante positivo, né? Como que foi essa dedicação no recinto? Olha, Fábio, foi muita responsabilidade. No início um frio na barriga, porque não, posso garantir, mas é algo que nós tínhamos que realizar, né? Nós cobramos muito do governo estadual desde a virada da gestão, né? Ano passado foi ano eleitoral, então realmente a gente tinha uma cobrança que o processo andasse, mas é o ano eleitoral, assim como o município tem suas regras, o governo estadual não poderia ter feito essa sessão. Mas a partir do que o ano vira, Fábio, a gente começa a ter uma movimentação muito grande, né, junto ao governo estadual. Recebemos aqui, pela primeira vez, o presidente estadual do Conselho de Patrimônio, aqui Itapetininga, que caminhou comigo no recinto, e aquela pressão. E o resumo era, se não vier para a prefeitura, nós não iremos realizar a Expo Agro. Né? E se perguntado for, eu vou dizer a verdade, eu não vou realizar porque não é meu. Né? Não Sim. É do município de Itapetininga. Como é que a gente vai investir? Como é que vai entrar numa casa que não é minha? Né? Eu preciso que vocês passem para mim, porque senão a gente vai ter que tomar essa decisão. E fico muito contente com a ajuda que o Gilberto nos deu. Né? A Simone entrou muito também nesse pedido. O governador Tarcísio, pessoalmente, porque quando eu recebi aqui o Conselho de Patrimônio, o presidente me falou que era um pedido do governador também, que fizesse esse processo andar. Aí, 40 dias antes, sai o decreto. Sim. Como é que você vai dizer, não dá tempo hábil? Tem que dar tempo hábil. O governo fez a parte dele. Ele Se quer o recinto, está aqui. Exatamente, eu tenho que fazer a minha, né? Existia também aí algumas necessidades jurídicas, porque nós licitamos a Expo Agro lá em 2020, então tinha uma empresa que tinha um contrato assinado com a Prefeitura Municipal de Itapetininga. Essa empresa também já tinha vendido ingressos, então ela tinha também responsabilidade junto a vários dos seus clientes. A ter que entregar o evento que já estava vendido, né? Exatamente. Então, assim, as implicações jurídicas da não realização também, podiam ser aí danosas, desastrosas para o município, né? Então, a gente fez aqui os funcionários estão de parabéns, Fábio. A gente fez assim, todo mundo se abraçou, todas as secretarias se abraçaram. Teve um sábado que eu fui lá com todos os secretários e o pessoal aqui. Botou a turma para trabalhar? Todo mundo calhando, todo mundo pintando, todo mundo participando, né? Eu lembro bem, acho que foi na semana do meu aniversário, ali no finalzinho de março. Então, assim, todo mundo ajudou para que aquilo acontecesse, Fábio. E foi muito gratificante, porque no dia do leilão, estiveram lá vários representantes do agro, né, participando, muitos emocionados, Fábio. Porque é algo que eu passava sempre para o governo do estado. Vocês estão lidando como se aquilo fosse um patrimônio de vocês. É, realmente. Mas tudo que tem em cima daquela terra, o itapetiningano que colocou.
Seja os ex-prefeitos, às vezes autoridades, o sindicato rural, a população, através de jantares, vaquinha, os grandes criadores que fizeram as suas casas, né, das raças, né? Então, Itapetininga tem valor, ele tem amor por aquilo. Eu vi pessoas realmente emocionadas ao entrarem lá, porque tinham ido ali cerca de um mês antes. Estava tudo destruído. Estava tudo destruído e estava, né? Não tinha um sanitário, não tinha um fiozinho de luz, o telhado, então assim, totalmente depredado. Quando eles viram aquela situação, realmente se emocionaram. Então foi o primeiro ganho que realmente eu tive ali, né? E agradeci muito aos nossos funcionários aí, o empenho deles. O leilão também foi algo marcante. Mas antes de falar do leilão, antes da batida do martelo lá, teve o depoimento do secretário da Agricultura, que reafirmou a intenção do governo do Estado em renovar ano a ano não sei qual é o termo correto aí, o empréstimo a cessão de uso do recinto. Isso, hoje o alinhamento com o Estado de São Paulo é que a cada 12 meses vai ser renovado. Então, a cada 12 meses vai fazendo essa renovação, né? E como que fica o cuidado do recinto agora, prefeito? O recinto hoje ele é de inteira responsabilidade do município de Itapetininga. Então, nós podemos usar ele... Aquela fiação elétrica toda, que foi toda roubada, foi reinstalada por quem? Pela prefeitura ou pelo organizador do evento? Olha, tudo que é fixo foi a prefeitura que realizou. Tá. Ou seja, a exposição termina, o realizador ele sai, aquilo que fica lá é o que nós realmente colocamos lá. Então, nada que a gente colocou foi embora com os realizadores. Certo. Né? Então, assim, a parte elétrica, por exemplo? Tudo que hoje está lá dentro, os realizadores também fizeram uma parte muito grande, porque para realizar os shows com a potência que é o show e algumas questões mais... Precisa de um reforço maior, imagino. Exatamente. Então, essa é a parte deles. O que eles colocaram, eles tiraram. O que hoje está lá é o que a prefeitura colocou. E o que hoje está lá, ele está apto que a gente utilize no dia a dia. Perfeito. Está lá à disposição da prefeitura. Exatamente, nos eventos menores, né? E o que fazer com aquele recinto, prefeito? Hoje a gente tem uma programação aqui de ocupá-lo, né, com estruturas da Prefeitura Municipal e realizar aí, pelo menos uma vez no mês, um evento lá, uma didática. A gente quer convidar aí, já convidamos, né, inclusive, né, todas as pessoas do agro, aí, todas as raças, o Canchinho, o Nelore, o Sinopal, para que façam seus eventos lá dentro. A gente vai levar várias atividades de cultura, de lazer, do meio ambiente também para lá. Então a gente vai fazer do recinto de exposição um parque municipal, que as atividades de lazer, cultura e alguns esportes também sejam realizados lá. E não só mais a Expo Agro como até então era. Então compartilho com o prefeito aqui, diversas vezes no telescópio surgiram ideias, como por exemplo aproveitar as baias, tem ecoterapia para o pessoal da PAI, tem o serviço do CEAME lá da melhor idade, de levar os velhinhos para fazer caminhada, transformar aquilo num parque de Ibirapuera de Itapetininga, né? A gente tem que ocupar, Fábio, tem que fazer a sociedade viver lá o recinto e levar para lá aquilo que se adequa ao local. Ontem mesmo fiz aqui uma reunião com o Dr. Marcel, que é epidemiologista, né? Sim. E colocando para ele, e ele gostando muito e também aí somando as ideias de levar para lá também o pessoal que faz o tratamento com ele, né, de asma e alguns sintomas, né? De caminhada. Então, eu citei para ele a parte da ecoterapia, até que a Polícia Militar está lá embaixo, a gente pode fazer lá. Então, assim, várias situações podem ocorrer lá no parque que antes não podiam, que antes eram impossíveis. Quase que semanalmente eu recebia aqui empresários tentando realizar algum evento lá. Não podia. Né? Não podia. E aí a pessoa, como se ela não acreditasse, prefeito, você não quer ceder para mim. Só que não era da prefeitura. E era difícil explicar para o Itapetiningano que não é da prefeitura. Agora está sob o comando da prefeitura. Em termos de segurança, a prefeitura está pensando num esquema especial, hein? Nós já entramos, né? Já estamos realizando a segurança lá. Né? Vamos colocar caseiro também, porque é muito grande, né? Então, funcionários públicos podem ser caseiros. Houve época que moravam 3 caseiros lá, né? Em 3 pontos. Exatamente, que é pelo sindicato rural, né? Então, a propriedade eles podiam. Agora, como está na seção da prefeitura, a prefeitura também pode fazer isso e vai se utilizar também desse meio, né, de ter os caseiros lá dentro, né? Nós temos a nossa guarda municipal, temos vigilantes, né? E, somado a isso, a gente vai realmente ocupá-la lá dentro, né? Perfeito. Então, a gente deve ter câmeras, a gente vai cuidar de lá, Fábio, porque é muito custoso, né? E vamos pedir a colaboração da sociedade também, entender que é nosso parque, nosso patrimônio, né? Se você sabe de alguma coisa acontecendo, se você vê, também denuncia, né? Sem dúvida. Ajuda. Agora é público. Bom, já era do governo do estado, já era público no sentido formal, mas agora é público para uso nosso do público aí, exatamente, né? Vamos levar nossas crianças, vamos levar nossa família para lá, para o parque, vai ser muito legal. Está permanentemente aberto lá durante o dia? Sim, se no próximo final de semana quiser ir lá passear com as crianças, pode ou não? Não,
Hoje nós não iremos começar deixando aberto ao público em geral, nós vamos realizar eventos lá. Específicos. Exatamente. Datas específicas. Exatamente. Assim que nós ocuparmos lá, que entrar serviços públicos lá dentro, atendimento lá, e começa a ficar aberto. Tá? Isso vai ser rápido? Vai. Eu acredito aí que menos de 30 dias a gente já tenha instalado lá serviços, atendimentos, e aí começa a ficar aberto de maneira geral. Mas fora isso, ele vai ser realmente aberto para eventos. Né? Agora vamos falar do leilão solidário. Quero cumprimentá-lo, se é que veio da sua cabeça essa ideia, de orientar o dinheiro arrecadado do leilão solidário para a instalação de um banco de coleta de sangue, prefeito. Sim, Fábio, nós temos que somar assim. Foi minha ideia ser utilizado o leilão para fazer o banco de sangue. Certo. No entanto, toda a sociedade tapetiningana há um bom tempo pedindo o banco de sangue. Né? Então, assim, ter um banco de sangue em Itapetininga não é ideia minha. Eu sempre coloco para as pessoas, de forma geral, por exemplo, a Universidade de Medicina. Foi a nossa gestão que trouxe, enquanto a Simone prefeita. Mas, foi uma ideia original? Não, todos os prefeitos que passaram por que quiseram, todos pensaram em fazer. Qual que é a diferença? A Simone conseguiu, a nossa gestão conseguiu. Né? O banco de sangue, a ideia do Jefferson, não. Toda a cidade tapetiningana há muito tempo pede. Eu quero fazer justiça ao Inocêncio Sampaio, que é o nosso telespectador assíduo, que eu acho que pelo menos 2 vezes por semana, todo vereador que vai lá, ele fala, pede o banco de sangue, pede o banco de sangue. Então tá aí, Sampaio, fazendo justiça aí o seu pedido direto para o prefeito aqui. Exatamente, Fábio. Aí você vê que atendendo ao Sampaio, aí eu fiquei sabendo, eu soube que teve um abaixo-assinado, mas no dia do leilão, a Cristina Bernardes me fez uma pergunta lá, gravou, e aí ela me falou que foram 2.500 assinaturas. Falei, nossa, olha que quantidade enorme de pessoas. Eu não tinha chegado ao meu controle, ao meu conhecimento, perdão. Mas assim, a gente sabe que é tudo uma sociedade. Então o que nós fizemos foi adequar o leilão ao pedido da sociedade. Então nada mais justo que aquele dinheiro que está lá e não é um dinheiro público. Ele não vem do governo federal, estadual ou municipal. O dinheiro com o qual a gente vai instalar o banco de sangue é o dinheiro da sociedade. A sociedade colocou o dinheiro em algo que ela pediu. No leilão. Né? Nós estamos sendo o canal de ligação para que isso aconteça. A arrecadação foi um pouco acima de R$207 mil. Na verdade, Fábio... E a meta era 200. Isso. Amanhã eu até vou pedir para... Eu acredito que já tenha se fechado esse número, mas a gente chegou perto de 250. Olha só. Porque no dia do leilão teve algumas... Por exemplo, alguém fez doação de sêmen e tinha lá cavalo de raça, né, realmente aí melhoramento genético, e se entendeu lá pelos organizadores do leilão que naquele dia as pessoas lá estavam muito mais para ajudar, então o preço seria menor do que no leilão que aconteceu depois, onde estavam os grandes criadores. Leilão profissional, vamos chamar assim. Exatamente, então quem entende daquilo que está sendo leiloado pagaria mais, não fizeram no outro dia. Também tivemos que fazer o fechamento dos convites, que as pessoas pagaram o convite, né? Todo mundo que estava lá pagou o convite, então também se soma aí um grande valor em convites. Então deve chegar perto dos 250? Perto dos 250. Depois do leilão, teve empresários que não compareceram, né? Posso estar aqui o Marcão, mandar um abração para o Marcão do Potencial, que ele chegou e falou que vai contribuir também, né? Para que se some esse valor do leilão. Mas o nosso objetivo era arrecadar R$200 mil. E a gente está aí perto de 250. Então vai dar para fazer o nosso propósito. Eu imagino que os 200 já era um valor estimado suficiente para construir o nosso orçamento de inicial é que com 200 mil a gente conseguisse realizar e comprar todo o equipamento. Esse dinheiro já veio para a prefeitura? Claro que depois vem essa questão da manutenção, né, Fábio? Esses 200 mil a gente vai equipar, a gente vai colocar o que é necessário. Depois vem os funcionários, gastos de funcionário, gastos de transporte. Custeio geral. Custeio geral, mas aí a prefeitura entra com o custeio, né? E para quando, prefeito? Olha, agora nós vamos para a parte de licitação. Então a gente acredita aí que em torno de 60 a 120 dias a gente consegue inaugurar e fazer a primeira coleta de sangue. Perfeito. De qualquer forma é irreversível, né? O leilão foi feito para essa finalidade. Não, então... nós não anunciaríamos e faríamos toda a sociedade participar, né? Você vai ser o primeiro doador, Jefferson? Verdade, né? Mas vamos ver com o pessoal que doou e participou do leilão e tal, se tem alguma guerrilha ali queira ser. Mas com certeza eu estarei junto da primeira leva. Viu? A gente pode convidar a prefeita, a deputada, para ser a primeira doadora. Né? É um ótimo exemplo. Ela foi garota propaganda e fez um trabalho muito grande também, né? Não conheço esse passado aí. Não, fez sim. Não, embora em situação delicada. Não tem nada delicado aí, não. O prefeito comprou alguma coisa no leilão ou não?
Não. Ah, prefeito. Eu fiz doações. Ah, fez doação do quê, prefeito? Tinha 5, 6 doações minhas lá. Ah. Tinha 5, 6... Não, e tá lá. Põe a mão no bolso, prefeito. Todo mundo que doou tem lá. Foi tudo formalizado. Tudo formalizado, então lá tem 5, 6 doações que foram realizadas por mim. Tá muito pão duro fora esse prefeito aí, fora toda a captação, né, Fábio? Porque dá trabalho. Você sair pedindo, organizando, dá tudo foi doado, né? Tudo foi doado. Tudo que foi doado foi doado. Isso dá um trabalho também bem grande. Muito bom. Tá pão duro esse prefeito aí, mas o importante é que arrecadou pro banco de sangue aí. Na verdade, Fábio, eu não consegui conviver o leilão propriamente dito. Né? Porque a gente fez a apresentação, a abertura do Expo Agro com o secretário, e aí eu fui dar atenção para as pessoas que estavam lá, agradecer os doadores, agradecer as pessoas, cumprimentá-los, né? Então eu consegui sentar quando a última pessoa foi embora. Então foi um dia de trabalho, desculpa, né? Prefeito. Foi um dia de trabalho. Saiu-se muito bem. Eu vou chamar um break rapidinho e quero começar agora a parte mais quente do programa, pode ser? No segundo bloco? Pode. Então vamos lá. Fique ligado porque é bem rapidinho, fazer um break e a gente volta já já. A Unimed Sul Paulista conquistou pelo segundo ano consecutivo a nota máxima na avaliação do IDSS realizada pela ANS. Somos referência em qualidade, acesso, sustentabilidade e gestão. Pode confiar. Unimed Sul Paulista. Você que está pensando em iluminar e decorar a sua casa, venha fazer uma visita na Lustres Matucci. Nossa loja está há mais de 30 anos no mercado de Itapetininga, com os melhores produtos, o melhor atendimento e com as melhores parcerias com os arquitetos de nossa cidade e região. Trabalhamos com ventiladores de teto, luminárias, lustres importados, lâmpadas, reatores, perfis de LED, variedades de arandelas e spots para gesso. Lustres Matucci, iluminando com bom gosto e qualidade há mais de 30 anos. Muito bom, de volta ao programa Telescópio. Hoje, lembrando para o telespectador que o programa é gravado, está indo ao ar hoje, dia 1º de maio, dia do trabalho, segunda-feira, mas o programa foi gravado. Fato que justifica que o telespectador pode interagir pelas redes sociais e eventuais perguntas a gente encaminha depois para a assessoria do prefeito. Pode ser, prefeito? Com certeza. Vamos lá. Lembrando que o programa Telescópio conta com um apoio importantíssimo do Plano Familiar Camargo, também da Franciose Imóveis, 40 anos, e ainda da Unimed Sul Paulista. Tem que falar dos apoiadores, né, Com Jefferson? certeza, né? É o que viabiliza... Eles que fazem acontecer. É o que faz acontecer e que permite e confiam num jornalismo independente. Jornalismo independente é aquele que a gente apanha de todos os lados, entende? A gente não agrada a todos os lados, a gente é cobrado por todos os lados. Eu conheço um pouquinho dessa história. Não, mas não é fácil não. Você tem um histórico com a TVI, né, Jefferson? Sim. Você frequentou lá os programas da TVI muito antes de estar na política, né? Sim, eu lembro aqui onde foi a Estação Aurora, né? Isso. Lá no prédio, eu ia lá. Acho que o primeiro
Primeiro programa que eu participei, o Vitor Oliveira era apresentador. Talvez o Vitor Oliveira, talvez o Gustavo Gurgel. Gustavo Gurgel, acredito que sim. Cidade Livre. Cidade Livre. Isso deve ser o quê? 2010, por aí? 2012, 2011. Digamos que há mais de década eu frequento a TV. Olha só. E já era assim, né? Eu posso dizer que é uma linha editorial da TV, né? Sim, exatamente. Sempre foi, né? É muito bom. É por isso que eu não fico tão bravo com você. Não fique. Não fique, mas o nosso trabalho é fazer pergunta, né, prefeito? Sim. Não fique bravo com a gente, não. Mas eu vou cutucá-lo, sim. Como está o projeto, o novo projeto do transporte público? Prefeito, vai melhorar? Com certeza vai melhorar, Fábio. Precisa, né, prefeito? A gente tem que entender um histórico, né? Muitas pessoas crucificam ou o prefeito atual, os ex-prefeitos, que são 10 anos de contrato que se encerra agora, ou até a concessionária, né? Então, realmente foi um contrato lá atrás mal redigido e que se tornou judicial, uma disputa inclusive judicial, no qual a prefeitura aí vai ter que arcar com uma despesa grande, né, nessa questão. No entanto, ele acaba agora em junho. Acabou. São 10 anos e agora em junho ele acaba, ele encerra, né? Ufa! E é o nosso dever, né? É o meu dever como prefeito agora apresentar uma nova forma, né, de sistema que realmente funcione, um transporte coletivo que seja eficiente para o município. O que nós entendemos aqui através dos nossos estudos, Fábio? Que, voltando lá atrás, se contratou há 10 anos, se contratou uma empresa para fazer um estudo do transporte público coletivo de Itapetininga. Sim. Só que é impossível, nenhuma empresa tem bola de cristal. Ela pode vir aqui e falar para você qual que é o melhor trecho, aonde que as pessoas moram, onde que é a tendência que esse transporte aconteça. Mas a grande pergunta que as pessoas fazem hoje no Brasil é: o transporte público ele é deficitário porque o transporte é ruim e as pessoas não querem andar nele? Ou, se o transporte for bom, as pessoas não optam em andar nele, eles optam por outro tipo de transporte. Existem aquelas teorias que antigamente não tinha tanta moto, não tinha tanto carro, não tinha os aplicativos, né? Muitos colocam no táxi rotativo, e nessa questão, especificamente nessa questão, eu defendo eles, porque a empresa há 10 anos atrás, quando participou da licitação, sabia da existência do táxi rotativo. Já existia. Exatamente. Então, se é certo ou errado o táxi, é uma discussão que está lá na justiça sendo discutido. A empresa alegar que a culpa é do táxi, eu não concordo, porque já existia. Tá? E nem foi a Aparecida que ganhou na época da licitação, né? Inclusive foi a Rosa, né? Ou seja, existe hoje, é complexo entender esse sistema, né? Quando a gente a prefeitura coloca na mão de uma terceirizada, ou seja, de um terceiro, essa responsabilidade de transporte, ela fica amarrada para cobrar e para fazer mudanças, né? Como é hoje, né? Então eu digo para você, amanhã sobe o combustível, a empresa vem aqui que aumenta da tarifa ou do subsídio, né? Ela quer esse aumento. E se você não der, o que acontece? Ou ela vai tirar a qualidade do sistema, né? Diminui a quantidade. Ou vai entrar em greve. Frota. Eu lembro muito bem que no dia que eu anunciei para a sociedade que a prefeitura ia assumir, eu sempre cito como exemplo, no G1 estava o metrô, que é do governo do estado de São Paulo, em greve. Sim. Né? E também no GU, ali na mesma capa, toda a zona norte da capital, ou seja, da cidade de São Paulo, do prefeito Ricardo, em greve. Então, assim, é complexo essa discussão. Então, o que nós entendemos? Que a prefeitura tem que dar mão com isso. Primeiro que eu corto o BDI, eu corto o lucro do CNPJ dessa empresa terceirizada. Né? Porque a empresa vem, o CNPJ, ele tem que ter lucro, Fábio. Um CNPJ, uma empresa, só consegue vender se tiver lucro. Sim. Se ele tiver deficitário, ele não paga funcionário, ele tira a qualidade, ele vai ter que ter uma outra paga alternativa. Imposto, de alguma forma. Exatamente, né? Então, assim, e se ela tiver lucro, ela não vai te contar quanto é de lucro. Vai te contar? Não vai te contar também quanto que é de lucro. Então, assim, hoje o município não tinha conhecimento e era impossível qualquer empresa vir aqui fazer um estudo que realmente fosse efetivo para a Prefeitura Municipal de Itapetininga. Então, a gente assume agora, né, juridicamente, o termo jurídico, até porque a lei fala isso, de forma experimental, que é o quê? Saber, né, quanto que a gente gasta com o transporte público, quanto que a gente arrecada. Não vai ser criada uma empresa público. Municipal? Pode ser que a gente aí nos próximos passos crie sim uma empresa municipal. Mas de imediato não? Imediato não, faz por quê? Porque realmente ele é experimental para estudo. Então o que nós temos que saber hoje é o quê? Quanto se gasta para rodar o transporte coletivo, quantos passageiros nós vamos ter, qual vai ser a adesão da população. Então assim, quanto que vai entrar de passageiros e quanto que a gente gasta para fazer um transporte eficiente no município. Você fala que isso vai ser servir de estudo experimental para eventualmente pensar uma outra terceirização? Pode ser que a gente chegue nessa conclusão. Aí com mais conhecimento de causa. Pode ser que a gente chegue nessa conclusão. Assim, o que aconteceu errado lá atrás? Eles licitaram, fizeram uma licitação,
e, por exemplo, falaram que iam se transportar 100 mil pessoas dia. Sim. A empresa veio e formulou a sua tarifa, o seu preço. Achou bonito o número. do número. E tem que ser assim, né, Fábio? Ela fez a tarifa dela em cima do número de pessoas que ela ia transportar. Ela foi transportar, e vou dizer que é apenas um exemplo, ela transportou apenas 10 mil passageiros. Não fechou conta. Não fecha a conta, né? E realmente Da isso onde acontece. que veio o estudo, prefeito, para contratar 40 e poucos motoristas e quantos ônibus vão ser? Quem que fez esse estudo? A nossa Secretaria de Trânsito. Secretaria de Trânsito. Exatamente. Vai ficar né? sob responsabilidade da Secretaria. No qual eu também participei. Fábio, essas são aquelas ações multidisciplinares que está todo mundo envolvido. Está aqui a Karen do governo, a minha assessoria aqui de gabinete, a Secretaria de Trânsito, a Secretaria de Negócios Jurídicos, a Secretaria de Administração. Então, são aquelas tarefas que você não pode impor e colocar apenas numa secretaria, na responsabilidade de um secretário. Né? Essas são aquelas situações que eu, como prefeito, puxo para mim. Então, assim, bônus, êxitos e falhas, né? Passou pela sua mesa. Não, e a gente vai ter que adequar. Isso que eu quero que a sociedade entenda. A gente não tem um estudo, porque ninguém teria, a gente não tem um estudo que vai ser assim o transporte. Nós estamos começando assim. Então, eu digo para você, amanhã a gente pode ter que aumentar o número de ônibus? Pode. Amanhã a gente pode baixar a tarifa? Pode. Pode subir a tarifa? Pode. Ou seja, a gente vai encontrar agora a fórmula da necessidade da nossa população. Achar o ponto de equilíbrio. Exatamente. Quantos ônibus vão começar a circular? Qual é o primeiro ponto de equilíbrio, Fábio? É saber quantos ônibus a população necessita para fazer o seu dia a dia. Sim. Né? Então, a gente tem que achar isso. Às vezes a população vai precisar de mais, às vezes não, às vezes vai precisar de menos. Às vezes ela não está se utilizando mais do transporte coletivo, ela já tem outros meios de transporte. Algumas regiões podem precisar mais do que outras regiões. Né? E isso é que a gente vai encontrar através dessa formação. A gente começa a rodar com 20 linhas, tá? Tem ônibus reservas também, aí para a gente colocar, caso estrague, caso seja necessário de primeira mão. Ônibus grandes? Já está definido? Ônibus grandes, Fábio. Pontos que têm uma demanda menor, vai depender da prefeitura, por exemplo, colocar uma van menor, um micro-ônibus, por exemplo? Pode acontecer, mas a gente vai saber... Numa determinada linha, A né? gente vai saber quando isso, Fábio. Quando Depois começar, que rodar. Quando começar a rodar. É isso que a população tem que entender. Hoje não tem esse estudo e é impossível que se compre esse estudo. Aí algumas pessoas dão uma sugestão, que é uma boa sugestão, por exemplo, coloque micro-ônibus no centro, que ele é mais móvel, mais rápido. Aí você vai fazer o estudo e você vê que o motorista custa o mesmo valor, o motorista do ônibus, o motorista do micro-ônibus. O combustível que se gasta é quase o mesmo. Semelhante. E ele transporta 1/3 do passageiro. E aí qual é a nossa vantagem nesse momento? Né? Se eu digo você que é experimental, a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio junto com a sociedade. A gente depende de entender se a sociedade vai se utilizar, se ela quer, se ela gostou, aonde é mais necessário, onde é menos necessário. E aí a gente vai encontrar valores. Depois de entender a necessidade da população, a gente vai encontrar valores para que isso aconteça e quantidade de ônibus. Né? E por isso, Fábio, que é interessante estar na nossa mão. Porque se eu licito com uma empresa, por exemplo, 20, 30 ou 40 ônibus, eu licitei 20, 30, 40 anos. 10 anos que é uma concessão é muito tempo. Se incorrer num erro novamente, a gente vai passar mais 10 anos com isso. Estando aqui na prefeitura, estando aqui na nossa mão, eu digo para você, se depois de um mês a gente entender que precisa ter mais 50% de ônibus, eu posso contratar. Se entender que tem que ter menos que ônibus, eu posso fazer. Se por um acaso estiver dando lucros, locados. É um investimento muito alto, né, para a gente fazer assim sem esse número. Perfeito. Amanhã a prefeitura pode comprar? Pode. Para você. Tudo vai depender desse nosso estudo, por isso que ele é experimental. E começa com que tarifa? A tarifa, o que já está decidido? A gente vai fechar números, tá, Fábio? Porque hoje a gente está nos processos aí de contratação, mas o que eu posso garantir com toda certeza é que não vai aumentar a tarifa. Pode baixar? Pode ser que baixe. Assim, qual que é o nosso compromisso com a população? A gente não vai aumentar a tarifa e vai dar um transporte muito melhor, com ônibus melhores, ônibus mais novos, com muito mais linhas, com muito mais frequência de linhas, né? E a gente vai ajustando isso com a própria sociedade. É ela que vai aí nos colocar a par do que ela está necessitando. Perfeito. Maravilha. Prefeito, mudando de assunto, aproveitando o Dia do Trabalho hoje, né? 1º de maio, o programa está sendo gravado, a gente está indo para o ar na segunda-feira, dia 1º. Mas o prefeito fez uma live falando do concurso público, que é primeiro, uma necessidade da estrutura da prefeitura e óbvio que tem uma parcela da população ansiosa pela abertura desse concurso. É sempre aí, né? emprego, né? E é um emprego que traz estabilidade, né? Então muitas pessoas se preparam para esse momento. Que tipo de vaga está sendo aberto? Qual é a quantidade de colaboradores que você pretende contratar com esse concurso? Eu sei que está sendo gravado, Fábio, mas é bom a gente colocar para as pessoas que tem um processo seletivo também,
que vence amanhã, mas na realidade do programa venceu na sexta-feira, Sim. para 44 motoristas de ônibus imediatas, mais 88 de cadastro reserva. Tá? Que são, então, para trabalhar e operar nesse sistema trabalho do sistema de transporte que a gente acabou de comentar. E também, na sexta-feira, nós fizemos a live, né? Eu vou fazer ainda. Isso, fizemos a live, onde anunciamos em centenas, aí um pouco mais de 200 vagas, salvo engano, para a prefeitura. Tá. Eu quero deixar claro, Fábio, que eu sei que essa dúvida vai surgir, e aí, como a gente já anunciou, as pessoas devem estar questionando. A Prefeitura Municipal de Itapetininga, neste ano, realizará 2 concursos públicos. Tá? Então, nós estamos anunciamos na sexta-feira apenas o primeiro. Tá? O início do segundo semestre, e por julho, a gente deve anunciar o segundo. Por que eu explico isso? Esse primeiro, ele é mais pontual. Então, se você vai ver assim, dezenas de vagas, mas com poucas vagas. Tá? Então, 3 para essa vaga, 4 para outra, 5 para outra, né? Acho que só no auxiliar de educação é que a gente tem um número mais robusto, que é para preencher as partes administrativas dos vários pontos que a prefeitura tem. Certo. No segundo semestre, a gente vem com um concurso mais robusto e com mais vagas para o mesmo cargo, né? E aí eu cito a parte do magistério, a parte da educação e a parte da segurança pública, tá? Então, mas não teve concurso para essa questão, não teve concurso para essa vaga. Ainda vai ter, pessoal, nesse segundo concurso. Ou seja, são 2 oportunidades para que você se candidate e realize seu concurso e tente entrar no serviço estabilizado. Perfeito. De olho nesses concursos aí, prefeito, você falou sobre a área da educação, auxiliares, enfim, a área do magistério. É um dos setores que está faltando gente para equipar as creches públicas aí, né, prefeito? Exatamente. Inclusive, para aumentar o número de vagas em período integral, que é uma demanda que você sabe que a gente toca nesse assunto sempre. Né? Exatamente, Fábio. Eu acho que a sua pergunta, ela é a minha resposta. Por que a gente está abrindo hoje, está abrindo várias vagas para esse cargo? Porque é o que nos falta. Então, as pessoas, não tem a creche, tem que construir. Não, nós temos o espaço físico, inclusive onde a secretaria, a gente está abrindo lá mais de 250 vagas. Né? Vamos reabrir Vila Bart? Isso. Né? Temos outros prédios que a gente pode reabrir, inclusive porque teve um período da pandemia que teve que se fechar porque não tinha criança. Então ele é móvel, né? A vaga de creche depende de nós temos a demanda e temos as crianças. Então a gente tem estrutura física, a gente tem várias situações. Mas estava faltando pessoal. A reposição pessoal, né? A fator humano é o que manda, né? Para cuidar de criança tem que ser ali pessoas e que realmente tem o dom, que gostam de fazer, né? Sim. Então com esse concurso a gente vai conseguir realmente aí colocar mais criança dentro do nosso sistema de ensino. Maravilha, tomara que seja assim mesmo. Prefeito, na área da saúde, já dá para fazer um balanço da parceria com a Nipo? Dá. Antes aqui eu tenho que frisar, né? Porque hoje a gente tem falado muito do hospital de Itapetininga, mas também, aí quem acompanhou nas últimas semanas, o Ministério da Saúde, né, dentro do seu ranking, classificou Itapetininga como a 3ª melhor saúde básica do estado de São Paulo. Né? Inclusive, eu, lendo o G1, que me deparo lá, né, com Itapetininga, a 3ª melhor saúde básica do estado de São Paulo. Então, isso é muito gratificante, Fábio, porque isso é realizado pelos nossos funcionários. Somos nós aqui, através da secretária e de toda a nossa rede, que alcançou esse número. Então, parabenizar os nossos funcionários aí da saúde e toda a estrutura administrativa que dá o suporte à saúde. Aí, o nosso segundo fator, o hospital, o HLOB, né? Sim. Que é o meu grande xodó. Eu sempre coloco aí que eu estou aí cerca de 1 ano à frente da administração e é o meu maior orgulho, né? Conseguir trazer, então, uma das A parceria com a Nipo é sua, né, prefeito? Isso, Fábio. Eu tenho muito orgulho dessa questão de como ela foi conquistada, né, da confiança que hoje a Nipo brasileira tem na gestão municipal. Vou te dar um exemplo. Nas próximas semanas ou meses, mas logo, bem próximo, a gente vai colocar lá um tomógrafo de 160 canais. Os canais são cortes, né? É o mais moderno do Brasil. No Brasil só existe um tomógrafo igual ao nosso, em qualquer hospital. Melhor não. Esse é investimento da Nipo? Esse é o investimento que nós conseguimos junto à JICA, que representa o consulado japonês aqui no Brasil. Tá? Assim, essa é uma conquista, mas é bom frisar que todo o dinheiro que está sendo investido no HLOB privado não é do governo japonês, não é da JICA, não é do consulado, é da Beneficência Nipo Brasileira, a associação no qual os Nipos fazem parte. Né? Então, trazer eles para cá é um investimento de cerca de 20 milhões de reais, Fábio, em novas estruturas físicas, reformas e aparelhos, né? A gente está passando hoje por um momento de mudanças, vocês viram, né? Todos acompanharam que a gente fechou
ali a porta, de frente para o hospital, lado direito, era o nosso PS, né? Isso, a entrada da exatamente. urgência e emergência. Fizemos inclusive um ao vivo lá esses dias aí, mostrando essa alteração do acesso. Ali está fechada, mudamos lá onde se entrava para a ortopedia, para a parte do hospital de clínicas, né? Hoje o PS ali é um espaço mais reduzido, no entanto está fluindo. Eu estive lá segunda-feira, que é o dia mais robusto, e a ficha que estava ali mais longa estava de 15 minutos naquele momento, né? Claro que deve ter momentos que isso extrapola ou não. Sim. Mas assim, ele está rodando muito bem. O hospital lá dentro, internamente, já está assim, muito bonito, totalmente, bastante partes assim, que fazem referência a um hospital particular. Né? E a gente vai ter ali daqui a um ano, digamos assim, a parte ali da urgência e emergência, uns 6, 7 meses, bastou o hospital como um todo em um ano zerado, Fábio. Um acréscimo de 57% na capacidade que o hospital de atender. Número de vagas, você fala? Isso, de leitos para internação e atendimento, a gente vai aumentar desde a saída da Santa Casa de Sorocaba, que era a última gestora, até a entrega da reforma, ao total 57%. Por que eu falo desde lá para cá? Porque a gente aumentou, a gente já dobrou a UTI. Tínhamos apenas uma UTI com 10 leitos, hoje temos 2. Né? A gente já fez vários acréscimos ali dentro. Né? Fora o número de leitos, também a quantidade de especialidades que a gente vai atender ali, que também vem recebendo acréscimos. Né? Os equipamentos, desde poltronas, camas, macas. Né? Então, converse com quem trabalha lá. Os funcionários lá hoje têm um sorriso aqui. Estão satisfeitos? Então, o pessoal da manutenção, eles falam para mim, Jefferson, antes era quase que uma licitação para você conseguir achar ali as fitas, né, um adesivo. Hoje, tudo que você pede chega na hora, chega empacotado de muito boa qualidade. E a Nipo também, ela tem um saldo que o presidente Paulo Saito, inclusive aqui, quando a gente foi feita aquela... coletivo de imprensa, Sim. Achei o nome, perdão. Da coletiva de imprensa ele chegou a falar assim, né? Acho que todos gravaram, né? Que além do que a prefeitura repassa para ele, até um déficit mensal de R$500 mil, de R$500 mil, ele suportaria com o dinheiro da beneficência a nível brasileiro, dessa associação. Né? Hoje eu sei que não está batendo isso, não está perto disso, mas digo para você, se tiver que sair daquele dinheiro que nós damos para manutenção mensal, eles saem tranquilamente. Eles não deixam que alguma situação ocorra sem que eles consigam ter essa agilidade no comprar. Que essa é a diferença que nós temos com a antiga gestora. Apesar de muito honesta e de muito boa, nós dávamos R$10 para ela. Ela só tinha R$10. Ela não tinha R$10. Ela só gerenciava o recurso que a prefeitura Exatamente, ela não tinha R$10 e R$1. Esse R$1 ela não tinha de onde tirar. Ela fazia a gestão do dinheiro que era do município. Né? Essa é a diferença da Enquio da Nipo. Além de fazer a gerência do recurso público, ainda ela também vem e faz a injeção dela, e grande, né? Do dinheiro privado que é delas. Né? Frisando que foi uma opção dela, depois de nos conhecer, de fazer aqui contrato emergencial, a não adquirir um hospital na região e investir o dinheiro que ela ia comprar um hospital no nosso hospital. Então, vamos sempre lembrar, né? Quando a gente começa as conversas com a Nipo, ou ela compraria a Santa Casa de Tatuí, ou compraria a Santa Casa de Itapeva, para que ela pudesse fazer a filantropia. E aí, nas conversas, nesse diálogo, depois que eles assumiram emergencial, a gente conseguiu que eles fizessem o investimento da compra desses hospitais na reforma e adaptação do nosso hospital, que não é deles, ele é público, apenas eles fazem a gestão, né? Perfeito. Então, por isso que eu tenho esse carinho. Não deixa de ser um trabalho de filantropia. Sim. Bem aplicado, né? É o que a gente vendeu para eles, Fábio, é o que a gente conseguiu passar para eles. O que vocês querem fazer na filantropia aí você vai comprar um hospital fora que vem com um passivo enorme. Sabe quanta trabalhista vai aparecer? Quanta dívida vai aparecer? Você vai fazer essa gestão? Vem para o meu, você consegue fazer a filantropia que você quer, você não vai ter todo esse passivo e pode ter a garantia que o prefeito não vai ficar interferindo lá, é como se fosse de vocês. A única coisa que eu quero é a execução. Você tem um contrato, você tem que executar. Eles vieram, passaram um tempo aí no emergencial, nos ajudando, né, acreditaram na nossa palavra, viram que realmente a gente não faz interferência, faz a cobrança da execução do serviço. Faço aqui um abraço e um agradecimento ao nosso diretor local, o Eli Mori, porque nós conversamos muito e ele entende que sempre o nosso foco é melhorar o atendimento. Eu não vou lá para cobrar o hospital, para criticar o hospital. Eu sou o hospital. Se alguém critica o hospital, está me criticando. E eu acho que a diretoria, principalmente aí o Eli, entendeu isso. Então a gente caminha assim muito junto para fazer as melhores adequações para o hospital. Sim. E eu estendo esse cumprimento aí, porque a gestão, até no quesito transparência com a imprensa, com a comunicação, melhorou muito também. Não, olha, é diferente, né, Fábio? É diferente e diferente para melhor, muito melhor. Já dá para notar, por parte da população, a diminuição das queixas e reclamações Sim, do atendimento? Muito, Fábio, muito. Já se reflete no atendimento? Bastante, né? Bastante.
Eu fui secretário de saúde por 3 vezes aqui no município, né? E eu sempre faço conotação a primeira vez que eu fui secretário. Apanhou bastante ou não? Olha, apanhar é uma consequência do nosso trabalho, né? Assim como uma imprensa livre e independente, né? O prefeito também. A gente apanha também. Vem de tudo que é lado as cobranças, né? Minha solidariedade, prefeito. Muito obrigado, nós somos parceiros nesse quesito. Mas a primeira vez, Fábio, assim, era muito pedido, era muita cobrança, eram situações diariamente, de hora em hora, sabe assim, fomento, né? E hoje são realmente questões pontuais que acontecem, né? Perfeito. Então a diminuição é muito grande. Deixa eu aproveitar esse fio de prosa aí, prefeito, para falar sobre crítica. Como que você lida com as críticas? Você já está mais experiente, já passou por várias secretarias, já foi vice-prefeito e já está à frente da prefeitura há mais de um ano. Como que você lida com as críticas? Olha, Que Fábio, continua existindo, né? Sim, Porque minha sim. rua está sem buraco, está com buraco, por aí, né? tudo é um amadurecimento, Fábio. Tá? Então, nós também aqui vamos aprendendo a prefeitar, digamos assim, e a lidar, né? Eu nunca tive problema, nem como secretário, nem como prefeito, com as críticas reais. Tá? Então, eu nunca deixei de responder, eu fiquei bravo com alguém que me falou que o transporte público coletivo em Itapetininga era ruim, que ele tinha que mudar, que ele não funcionava. Falei Assim, várias vezes. E eu nunca fiquei bravo com ninguém pela situação. Até porque é fato, né, prefeito? É fato, exatamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que responder, eu tenho que construir e dar uma resposta no trabalho. Né? Então, assim, tem várias situações. Quando alguém me manda que uma lâmpada, por exemplo, está queimada, eu fico bravo com a pessoa. Eu vou ligar, a gente vai solucionar, vai trocar aquela lâmpada. Então, assim, quando é real, quando é fato, a gente simplesmente responde e vai trabalhar para dar a resposta em serviço, né? O que eu aprendi a lidar nesse um ano, digamos assim, são aquelas críticas pessoais, desconstrutivas, são aquelas mentiras, fake news. As fake news. Né? Então, eu digo para você sim que no início me incomodava quando alguém chegava contando uma história, contando uma mentira. Por exemplo, eu escutei falar, a pessoa falou que eu morava no espaço e como é que eu tinha dinheiro para morar. Eu nunca morei no espaço, eu moro na mesma casa há mais de 10 anos. Ai, como é que se vincula isso? Como é que alguém sai falando isso? Né? Você tem processos? Isso? Tem processo judicial em casos assim, prefeito? Depois de prefeito, não. Depois de prefeito, não. Mas sim. Deixo bem claro que eu não tenho problema nenhum e se achar que meu direito ou da minha família foi invadido por questões que eu entendo que seja crime, que eu vou fazer boletim de ocorrência e vou ingressar com o processo. Mas, realmente, não... As críticas que eu recebi são muito mais maldosas e não me colocam como eventualmente eu cometendo um crime. Né? Se isso cometer, eu não vou ter receio nenhum. Porque antes do meu serviço como prefeito, Fábio, eu sou o Jefferson, eu tenho a minha profissão, que eu vou ter que voltar a exercer, né? Assim que passe meu período aqui, seja 2, seja com uma reeleição daqui a 6 anos, né? Mas eu tenho minha profissão, eu sou advogado, eu tenho minha esposa, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos. Então, assim, tem crítica, uma coisa ser humano, tem a profissional, tem a pessoa. Quanto à imprensa, por exemplo, eu posso fazer críticas ou elogios à sua forma de gerir. Né? Acho que o hospital devia estar melhor, acho que o transporte devia estar melhor. Tudo bem, isso faz parte da liberdade de imprensa tão defendida por nós aí. Agora, quando ultrapassa esse limite, aí já é outra, já não é mais crítica, né? Mas eu digo para você que eu aprendi a lidar. Já trato de uma maneira diferente, né? Como eu tratava no início. Realmente isso no início me incomodava um pouco. Né? E depois eu comecei a ver da onde que vem, de quem vem, qual que é o motivo que vem. Né? Então a gente começa hoje a tratar de uma forma diferente, uma forma mais... deixando de lado, vamos retribuir, vamos devolver isso em trabalho, né? Mas realmente, no início, digo para você que dá uma chacoalhada falar. Né? Porque falar um negócio, mas não é verdade. Né? É fato, né, Fábio? Não é opinião, é fato. Isso. Ele fez isso. Não fiz isso, eu não estava lá, como é que eu vou ter feito isso? Né? Mas aí as coisas vão surgindo. Ou quando vem com ilações mesmo, né? Com esse cara, porque o prefeito mora lá em tal lugar. Isso aí, no fundo, é uma acusação, né? Tá te chamando de corrupto, né? Ele não fala expressamente, mas acho que ele quer dizer isso, né? Agora, se eu nunca morei? Então... Se eu não moro e nunca morei, como é que alguém pode falar isso? Eu falo, mas assim, hoje isso me incomoda? Não, hoje isso não me incomoda. Porque assim, milhares de pessoas me conhecem, sabem que eu moro, então acho que fica mais feio para a pessoa que fala. Mas naquele momento, sabe aqueles 30 segundos? Sim. Mas, Fábio, a gente já aprendeu a lidar assim. Você já aprendeu a escutar mais do que e falar menos, Jefferson? Na verdade, essa era a minha atuada até virar prefeito, né? Eu só escutava, né? Eu falava sim ou não.
né? Eu era conhecido como cara do sim, sim, não, não, né? E aí hoje é que eu tenho que explicar o sim, hoje que eu tenho que explicar o não, né? Então hoje eu falo mais do que eu escuto se eu pensar em cerca Mas de um ano respire atrás. antes de falar, né, Jefferson? Respire. São perfis, Fábio, e é bom também que a sociedade conheça o perfil do prefeito, né? A gente teve aí 6 anos sendo comandados por uma prefeita que era uma comunicadora. Sim. Né, que tinha um outro perfil. Então, assim, é uma continuidade de gestão? Sim, de pensamentos de gerar emprego, né, de várias situações administrativas aqui da prefeitura. Só que a Simone Marqueta é uma pessoa, eu sou outra. A Simone se expressa e tem pensamentos de uma forma, ela expressa e tem pensamentos de outra. Né? Existe todo um respeito, mas ela é ela, eu sou eu. Sim. E é bom que a São personalidades diferentes. Exatamente, e é bom que a sociedade tenha também essa compreensão. Né? Uma continuidade de gestão de uma ótima prefeita que foi hoje uma ótima deputada federal, do qual eu espero muito para o município de Itapetininga, aqui para a nossa gestão, mas eu não sou a Simone na forma de comunicar, ela tem um outro perfil, uma outra característica, até porque estudou para isso, tem essa facilidade, tem esse dom, né? A minha parte realmente é a parte de gestão, de formular números e de conseguir apresentar os meus relatórios. Então, quando alguém discute comigo, Fábio, ou quando alguém espera alguma resposta de mim, eu tento dar em números, eu tento dar em eficácia, como agora, como a gente está fazendo no hospital com esse investimento, né, como a gente está fazendo na geração de empregos, como a gente pretende fazer agora no transporte público, e eu acho que é isso que vai mudar a vida das pessoas, Fábio. É a nossa forma de trabalhar, é os números que a gente apresenta para ela. Bom. Prefeito, muito obrigado. Agradeço. Estender o teu horário aqui no gabinete, no final de tarde, para esse programa que está indo para o ar, repito, para o telespectador, foi gravado a semana passada, está indo no ar hoje, dia 1º de maio. Muito obrigado, viu, prefeito? Imagina, eu agradeço, Fábio. Peço desculpas não poder, né, ir até lá, mas como você queria para o dia 1º de maio, foi uma honra receber você e a sua equipe aqui no nosso gabinete. Tá? Sempre que você precisar, que você quiser. Gosto de dizer sempre no seu programa que eu não fujo de perguntas. É verdade. Né? Nada é combinado, você pede, como você fala, até as complicadas, você né? cutuca. Não, e porque eu acho que a população realmente tem que conhecer, Fábio, tem que saber como nós pensamos, como nós nos portamos, né? E aí até para que se tome a decisão. Né? Então, acho cabe ao telespectador. Exatamente, eu acho muito legal isso, eu acho que vocês conduzem de uma forma muito correta as entrevistas, né? Há mais de 10 anos, como a gente falou, né? É verdade. Então, um abraço a todos os itapetininganos, a todos vocês, um excelente dia de trabalho e conto sempre aqui com o prefeito. Deus abençoe. Isso aí, muito obrigado. Até amanhã ao vivo, aqui pela TV Itapê. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Franciose 40 anos. É o ano de abrir portas para o seu futuro. The Club Residencial. Vem aí um novo jeito de morar em Itapê. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.